Salve pessoal, tudo bom com vocês? Bem, eu venho falando de uma série de recursos e uma série de ferramentas que a gente pode utilizar em sala de aula. Mas como é possível agregar tudo isso? Como é possível montar um material em que os alunos possam trabalhar remotamente, onde o professor possa trabalhar remotamente e possa ter um conteúdo de qualidade utilizando tudo isso que eu venho falando para vocês aqui no canal. Sejam bem-vindos à KJ Consultoria. Vou mostrar para vocês um projeto que eu acabei de fazer com os meus alunos, mostrar todo o passo a passo, como ele se desenrolou e como é possível fazer utilizando todas essas ferramentas digitais, interagindo todas juntas umas com as outras, interagindo alunos e professores de um trabalho coletivo. Vamos lá, vou soltar a vinheta que hoje eu estou ansioso para falar desse projeto que os meus alunos executaram, que foi muito legal. Solta a vinheta, galera, e não se esqueçam de dar like, não se esqueçam de seguir o canal e não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, caso vocês gostem da ideia. Então, vamos lá! Pessoal, sou eu aqui de novo, o professor KJ Negreiros, e eu venho falando aqui para vocês no canal sobre uma série de ferramentas que podem ser utilizadas na educação. Já falei do MindMaster para fazer mapas mentais, já falei do TimeToast para fazer linha do tempo, falei do Prezi para montar apresentações e eu venho falando de uma série de ferramentas para trabalhos colaborativos, uma série de ferramentas para apresentações e uma série de dispositivos que podem ajudar tanto o professor quanto o aluno, tanto na criação de conteúdo, no compartilhamento desse conteúdo e até mesmo em trabalhos colaborativos que possam ser feitos remotamente. Pois bem, vamos sair um pouco da teoria, vamos sair um pouco dessa ideia de eu só mostrar a ferramenta e não mostrar, por exemplo, a aplicabilidade prática de tudo isso. Então, hoje eu vou trazer para vocês, eu já tinha prometido isso quando eu fiz o vídeo do MindMaster, vocês podem olhar aqui na sequência de vídeos aqui do canal, que eu tinha dito rapidamente que eu tinha montado um projeto utilizando o MindMaster e outras ferramentas com os meus alunos. Pois bem, o projeto acabou e o que eu vou trazer para vocês hoje é o resultado final e como foi a construção de todo esse material para que possa ter culminado no que eu vou mostrar para vocês. Então, hoje eu vou trazer para vocês o projeto Consciente e Coletivo que eu fiz com os meus alunos do ensino médio que acabou recentemente, beleza? Então, do que se tratou o projeto? A ideia era pegar essas ferramentas, a ideia era que meus alunos pudessem trabalhar conjuntamente e de maneira remota, dada a situação da pandemia e das aulas estarem acontecendo online, ficaria difícil fazer, por exemplo, uma feira, uma amostra do conhecimento. Então pensei, por que não criar um projeto coletivo em que todos pudessem trabalhar e que pudesse ser feito remotamente e que isso pudesse agregar aos demais alunos da escola nos outros segmentos? A ideia principal era os alunos gerarem conteúdo e produzirem material intelectual para as demais turmas e que isso pudesse ser compartilhado e que isso pudesse ter sido realizado com eles em conjunto. Então, o projeto se desenrolou durante alguns meses, a minha parte do trabalho se desenrolou durante alguns meses e durante um mês inteiro os alunos trabalharam em cima disso e foi bacana que eles compraram a ideia e produziram coisas fantásticas. Então, como se deu esse trabalho? A primeira coisa, na volta do recesso, eu ensinei aos alunos a utilizarem algumas dessas ferramentas. Eu fiz uma aula remotamente, onde eles aprenderam a usar o Prezi, aprenderam a usar o MindMaster e aprender a usar o Canva. Esse eu não falei ainda aqui no canal, mas vou fazer um vídeo mostrando como se usa, é uma ferramenta fantástica. E falei que eles usariam no
trimestre seguinte. Pois bem, quando acabaram, enquanto estava o processo letivo, passaram as avaliações, eu primeiramente fui construir esse projeto. De que forma? Fui para o Word, sentei e elaborei todo o projeto. Estou colocando aqui para vocês o passo a passo que eu criei. Feito isso, elaborado toda a estrutura do trabalho no Word, desenhado todo o roteiro do projeto, a primeira coisa que eu fiz é introduzir os alunos na temática do que viria a acontecer. Então, utilizando técnicas de sala de aula invertida, eu criei um vídeo, fiz um vídeo, está aqui um pouco desse vídeo, explicando para eles os conceitos de meme e os conceitos de memética. E aí, esse vídeo foi colocado no canal da escola. Então, era uma atividade eles assistirem o vídeo, responderem um pequeno formulário criado, e aí entra a aplicabilidade da sala de aula invertida, em que eles, antes de eu trabalhar com eles a prática, eles teriam conhecimento teórico, eles estudando no tempo deles, dentro de suas próprias casas, remotamente. Então, foi feito esse vídeo aqui, passei para eles, expliquei o que era meme, o que era memética, e aí fui apresentar o projeto para ele na primeira aula após a exibição desse vídeo. Então, vou colocar aqui para vocês também como é que eu estruturei, e aí eu mesmo já utilizei o Canva, eu fiz uma apresentação no Canva e montei toda uma aula para que eles entendessem como se daria o projeto. Então, nessa apresentação, eu explicava o projeto, eu explicava a intenção do projeto, que é importante os alunos entenderem o objetivo das atividades. Didaticamente isso funciona muito bem, eles saberem qual é o produto final que eles vão realizar. Então, eu apresentei o projeto, apresentei o meu objetivo, coloquei para eles já de cara. Isso é uma técnica do Aula Nota 10, que é a tradução do Teach Like a Champion, de Doug Lemov. Esse livro é muito legal, recomendo para todo mundo, que é técnica comece pelo fim. Eu coloquei o meu objetivo e aí, a partir desse objetivo, eu fui destrinchando o que eu queria. Então, eu apresentei para eles quais eram os objetivos, o que eles iriam fazer, como seriam as avaliações, as etapas, como se desenrolariam. E aí, os critérios de avaliação, eles sabiam como eles seriam avaliados em cada etapa, e eles ainda eles tinham já previamente todas as datas de entrega. Então eles tinham a estrutura completa e ainda coloquei um modelo, eu fiz alguns memes, vou colocar aqui para vocês os memes que eu fiz, que eu usei como modelo para eles entenderem qual era a proposta do trabalho. Então foram apresentar tudo isso, foram apresentadas as ferramentas, foram apresentados os critérios, tudo que eles teriam que fazer através dessa aula e essa apresentação do Canva. Pois bem, usaríamos a plataforma da escola, que seria o nosso canal oficial, tanto para eu colocar as etapas, como para avaliá-los e principalmente para eles me darem as entregas. Nós não estávamos no colégio, estamos online. Então, a plataforma do colégio serviu maravilhosamente bem para esse trabalho. Agradeço muito a Moderna Compartilha pela sua plataforma, que é sensacional, é ótima para esse tipo de produção. É um ambiente virtual de aprendizado maravilhoso, onde há uma interação com o aluno, onde a gente pode lançar projetos e receber o material de volta, as respostas dos alunos e dar um feedback em tempo real. Então isso foi crucial para a realização desse projeto. E aí, a cada semana, eles me entregariam uma parte do trabalho. Uma coisa importante com relação a esse projeto: apesar das datas terem sido dadas já de antemão, as etapas terem sido dadas já de antemão e até os critérios de avaliação, os alunos não ficaram desamparados nesse processo. Era muito importante o feedback em tempo real. Então, a cada etapa concluída, havia uma avaliação, havia um critério de observação, era dado um feedback para os alunos para que eles pudessem aparar as arestas, corrigir os erros que pudessem ter acontecido. E, a partir desse feedback, aí sim eles iam para a etapa seguinte. Então, havia um tempo para que eles fizessem, recebessem a ajuda necessária e, principalmente, pudessem produzir a próxima etapa. Era importante que eles avançassem a partir do progresso da etapa anterior. Não era simplesmente eles deixados
por conta própria até o final. Então, a cada etapa tinha um feedback e eu fui acompanhando tanto em tempo real, dependendo da ferramenta que eles estivessem usando, a etapa em que eles estivessem seguindo, ou eles mesmos, os canais de comunicação comigo ficaram abertos, então eles tiravam dúvidas, eles vinham falar comigo, mesmo fora do horário da aula, havia esse retorno. Então, vamos às etapas como aconteceram. Então, a primeira etapa, eles fizeram, a turma foi dividida em grupos, os temas foram dados para cada grupo, e a ideia era que eles gerassem um conteúdo de língua portuguesa que abrangesse todo o conteúdo falado no ensino médio e que servisse de base de material para os alunos do Fundamental 2, por exemplo, para pesquisa, ou eles divulgarem esse material de trabalho deles. Pois bem, então o que eles fizeram? Foram criados os grupos foram determinados o que cada um ia falar. Primeiro ano, todo o conteúdo do primeiro ano, segundo ano, todo o conteúdo do segundo ano, terceiro ano, todo o conteúdo do terceiro ano. Foram divididos em grupos. Então, primeiramente, eles fizeram o trabalho de pesquisa e enviaram esse trabalho de pesquisa para que eu pudesse avaliar a qualidade da pesquisa, se estava bem detalhada, se estava bem elaborada, se o texto estava bem escrito. Ali, eles usaram o Word. Então, o Word está todo mundo familiarizado, podiam utilizar online, enviar por e-mail, então essa parte foi a parte mais familiar para eles de trabalho. Então, programaram no Word, me mandaram o material, eu avaliei, dei o aval para a segunda etapa. E aí fomos para a segunda etapa, que era a primeira etapa de trabalho coletivo propriamente dita. Eles teriam que alimentar um grande mapa mental feito no MindMaster. E aí eu criei o esqueleto desse mapa mental, organizei por temáticas de estudos de língua portuguesa. Eu fiz todo o esqueleto, toda a estrutura e dei acesso aos representantes do grupo. Isso é muito importante para trabalhar liderança, para trabalhar trabalho em equipe, designar um representante no grupo, o grupo escolher alguém que eles confiem como o representante, e aí essa pessoa se reportar a mim e levar as instruções para o grupo, e essa pessoa ficaria responsável pelos integráveis. Isso evita aquele problema, por exemplo, de fulano que deveria fazer isso, fulano que deveria entregar tal parte, fulano que deveria. Não existiu isso, porque existia uma pessoa que responderia pelo grupo. E essa pessoa que respondia pelo grupo era responsável pelos entregáveis. Então, o grupo todo trabalhava, mas havia uma pessoa que responderia por eles. Então, além de exercitar a liderança, tinha essa questão de evitar que não entregassem. Então, uma pessoa ficava responsável, o representante do grupo ficava responsável por alimentar o mapa mental, porém, todo o grupo trabalhou produzindo material de pesquisa e mandando as informações para ele. Então, o resultado final foi isso aqui. Esse grande mapa mental de língua portuguesa, só que com conteúdo feito pelos alunos. E um dado importante, aqui no MindMaster, nesse grande mapa mental, a ideia era que eles agregassem outras ferramentas. Então, eles não deveriam criar direto no mapa mental. Eles deveriam criar apresentações ou no Prezi ou no Canva. Novamente, vou fazer um vídeo só falando do Canva. Vocês podem aguardar que eu vou fazer um vídeo falando sobre essa ferramenta. Então, eles criariam as apresentações baseadas no material de pesquisa deles. E aí, o link dessas apresentações poderia ser o Prezi, poderia ser o Canva, poderia ser o TimeToast. A ferramenta que eles usassem, eles colocariam o link no mapa mental, como vocês podem ver aqui na exibição que eu coloquei para vocês, como vocês puderam ver. Então, na verdade, eles alimentaram com informações, colocaram notas, colocaram links, e nisso eles utilizaram duas ferramentas, e essas duas ferramentas utilizadas estavam agregadas. Então, eles colocaram o link. Então, construímos todo esse grande mapa mental e a segunda etapa foi concluída. E então partimos para a terceira etapa do projeto. Bem, e aí a terceira parte era o que eu considero a parte mais divertida. Eles criariam memes com conteúdo de língua portuguesa. Aí vocês vão pensar, o que tem de didático na criação de meme? Como eu falei lá no início desse vídeo aqui, eu falei que eu fiz uma aula e mandei para eles num processo de sala de aula invertida, onde eu explicava o conceito de memética, que é a ciência que estuda os memes, e o conceito de memes, um termo que foi cunhado lá em 1976, muito antes da internet. Então, a ideia era eles pegarem esse conceito de
de memes, que são uma espécie de genes da cultura, e aplicar no conceito de meme, ali a gente trabalharia conceito de charge, conceito de cartoons, de tira, trabalhar humor, que é a parte de produção de texto, e trabalhar o que há de contemporâneo a eles, que é essa cultura do meme, essa informação rápida que ganha vida própria quando joga na internet. Então a ideia era que eles criassem memes com o conteúdo do trabalho. Então eles fizeram um trabalho de pesquisa, criaram um mapa mental para compartilhar esse conhecimento e aí eles criariam conteúdo para a internet a partir desse conhecimento gerado. E então eles criaram memes. Alguns estão aparecendo aqui para vocês, alguns memes dos alunos, então eles podiam usar a criatividade e pegar ou imagens que já eram de memes que povoam a internet ou criariam da cabeça deles imagens para que pudessem agregar o conteúdo com a regra gramatical com o conteúdo de língua portuguesa, com essa cultura dos memes. Então eles fizeram esses memes, cada grupo ficaria responsável por 5 memes. E observem que a ideia, todo o projeto ele vem em conjunto, uma etapa completando a outra. E os memes, eles serviriam de base para a 4ª etapa, que é a etapa do blog. Então, eles fizeram a pesquisa, criaram um grande mapa mental para ajudar nos estudos, criaram o meme, que era a primeira parte da criação de conteúdo para a internet, e aí eles levariam esse conhecimento mais completo através de um blog. Então, cada grupo criaria um blog, colocariam esses memes nesse blog e explicariam como eles criaram, eles explicariam a regra aplicada ao meme. Então o meme seria a ilustração e ali eles explicariam aquela regra, muito parecido com o que tem nos livros de língua portuguesa, por exemplo, onde eu tenho uma tirinha que serve de exemplo para uma regra gramatical e aí tem a explicação da regra. Então eles explicariam a regra a partir daquela imagem. E aí essa foi a 4ª etapa onde eles produziram todo esse material, eles produziram blogs a partir desse conteúdo. Tudo isso que eu fiz com os alunos tem um fundamento pedagógico, isso é uma metodologia de aprendizado chamada metodologia por projeto, aprendizado a partir de projetos. Isso é uma das metodologias ativas e tudo isso foi possível porque os alunos abraçaram a ideia, os alunos eles entenderam bem a proposta do projeto, que era eles trabalharem juntos, coletivamente, mas remotamente. Então foi muito importante todo esse uso de tecnologias, o uso de todas essas ferramentas. Então, o uso do Blogger foi importante para a criação do blog e que permitia trabalho colaborativo, o uso do Prezi, o uso do Canva, que também permite trabalho colaborativo, o MindMaster, onde todas as turmas trabalharam juntas num grande mapa mental, ali todos os grupos de todas as turmas do ensino médio trabalharam num único mapa. Então, todo esse projeto gerou todo esse material. Então, a gente teve aqui criação de conteúdo por parte dos alunos, um aprendizado na prática, nós tivemos aí um trabalho de pesquisa feito pelos alunos, um trabalho coletivo, trabalho remoto, o uso de novas ferramentas, ferramentas essas que eles vão precisar no mercado de trabalho quando saírem daqui, e ainda geraram conteúdo para os demais alunos. Então foi isso, pessoal, esse foi o projeto Consciente Coletivo, foi dessa maneira que eu trabalhei com meus alunos com todas essas ferramentas. Lembrando que eu fiz vídeos, tutoriais ensinando a usar as ferramentas, eu fiz um vídeo usando sala de aula invertida para eles entenderem todo o conceito do trabalho. Depois eu acabei esquecendo de falar, eu ainda fiz um vídeo tutorial ensinando a usar a ferramenta Blogger, também no processo de sala de aula invertida. Trabalhamos aprendizado a partir de projeto. Eles foram ativos no processo ensino-aprendizagem e não só foram ativos, como geraram conteúdo a partir desse projeto. Então, a ideia do projeto foi essa, dar autonomia para os alunos e eles aprenderem na prática, aprenderem fazendo. E, principalmente, esse vídeo foi para mostrar, basicamente, como é possível trabalhar e agregar todas essas ferramentas digitais, ou algumas dessas ferramentas digitais, trabalhar e agregar para que possa complementar ou até aperfeiçoar o trabalho do professor e, principalmente, para que possa o trabalho com o aluno ser mais dinâmico e ele interagir usando já meios que eles já conhecem, que é o uso do computador, o uso do celular, sendo eles nativos digitais. Então, o processo de aprendizagem fica muito mais amplo e não fica restrito à sala de aula. E aí é possível trabalhar com tudo isso junto.
Valeu, galera. Espero que tenham gostado do projeto, espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um like aqui embaixo, segue o canal, compartilha, comenta, diz o que achou desse trabalho e vamos interagir e passar isso adiante. No mais, um beijo para todo mundo, um abraço a todos e até a próxima. Tchau!